Muito boa tarde, Muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que nos concederam e agradecemos bastante pela pergunta e a preocupação que vocês deram para nós. De facto, a Igreja de Deus em Cristo a nível de Angola está crescendo muito e no sentido espiritual, está crescendo muito também no sentido físico. E estamos a levar a cabo na implementação das igrejas. Vamos implantar tantas igrejas, quase em várias províncias de Angola. De facto, aonde que a igreja começou, ao ponto que já chegamos, é uma evolução. Porque estamos a vir de uma igreja de lata para uma igreja definitiva. Isso mostra o crescimento da obra. E a nível da província da Lunda Sul, onde que nós estamos, vimos também que a maioria das nossas igrejas estão em obra, na construção. Significa a visão de tirar aquilo que é de lata para uma obra definitiva. Isso mostra fisicamente que a igreja está a crescer. Espiritualmente, estamos a ordenar tanto servos a nível de Angola, há muitas consagrações de pastores, anciões e outros obreiros. E, de facto, o número que nós começamos com ele, a igreja aqui em Angola, não é o número que nós temos aqui hoje. Hoje temos um número maior e sendo a obra de Deus passa a luta, mas as lutas não estão a abalar o trabalho do Senhor. Em breve há um bom trabalho e há um crescimento por parte da igreja Cogique de Angola. Bispo, nós sabemos que servir Deus é uma coisa que pode parecer facilmente hoje em dia. Queremos ouvir a dificuldade passada a uma obra como esta, de muito tempo, fundada até neste período que o bispo está a usufruir esta alegria aqui na missão apostólica na província da Lunda Sul. Quais são as razões que fizeram permanecer de pé para levantar esta obra até o dia de hoje? De facto, a obra do Senhor não é com facilidade que nós vamos fazer essa obra. Vimos até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, sofreu perseguições, sofreu as ofensas e a humilhação. É só depois que acreditaram realmente que foi o Filho de Deus enviado do Senhor. Nós também já passamos tantas dificuldades. Eu, de momento, não quero falar das minhas dificuldades pessoais, por enquanto líder, mas queremos falar da dificuldade coletiva que a igreja passa, porque são as mesmas. Dentro da nossa igreja, até aqueles que estavam conosco, há um certo tempo, se desviaram e preferiram abandonar a obra de Deus para ir em outros lugares, continuar com a obra. E, às vezes, aqueles que saem nos cria dificuldade, a tendência também é de romper e levar alguns irmãos e algumas irmãs que fazem parte da nossa comunidade. Essas são as dificuldades, às vezes, que nós passamos em várias províncias. Às vezes, os líderes das províncias nos comunicam isso. Às vezes, quando partilhamos com os pastores, também nos comunica isso. E aqueles irmãos rebeldes, aquelas irmãs rebeldes, e queres também levar alguns para ser seguidores deles. Isso já aconteceu várias vezes dentro das nossas congregações. Mas, graças a Deus, mesmo sendo com essas lutas de alguns rebeldes, mas a obra sempre está a crescer. Porque Deus nunca ficou no lado dos rebeldes, sempre Deus fica no lado daquele que teme a Ele e daquele que respeita a unção do Senhor. Essas são as dificuldades. E enfrentamos, nesse momento, tem muitas dificuldades, porque aquilo que nós acabamos de dizer, a nível de Angola, a maioria das nossas obras estão em construção, mas não temos apoio, porque a nossa igreja não é uma igreja missionária, onde que nós recebemos fundo e apoio de fora, não. São o próprio povo desta igreja, onde que eu reconheço pessoalmente o trabalho desse povo,
são eles que se dedicam para nós conseguir fazer a obra, os templos que nós estamos a construir. É um povo que entende, é um povo humilde, reconhecemos disso, mas temos tantas dificuldades porque precisamos de apoio, de ajuda daquelas pessoas de boa fé, dos nossos irmãos, aqui dentro de Angola ou fora de Angola, para nós conseguir fazer a obra no tamanho que nós precisamos. E se notamos que os nossos templos que apareciam, templos maiores, mas quando juntamos todo o povo, aparece de novo templo em miniatura, ficam pequenas. Isso nos interpela para nós construir templos maiores que podem abrigar todo o povo quando fizemos um culto de conjunto, uma congregação de conjunto. As dificuldades são essas que partilhamos com os pastores, porque a nossa igreja, os pastores não recebem salário, os pastores vivem do subsídio das contribuições de algumas pessoas, às vezes encontramos dificuldade financeira, mas graças a Deus estamos a conseguir ultrapassar isso através de apoio da própria igreja. E as dificuldades são enormes, mas graças a Deus ultrapassamos essas dificuldades. E se nós vamos declarar que não haverá dificuldade, é mentira, porque cada vez mais o homem vive no meio das dificuldades. O nosso ambiente é ambiente da dificuldade. É nas dificuldades onde que nós vamos ser homem. É na dificuldade onde que vamos crescer. Porque as dificuldades, quando acontecem, nos dá a oportunidade de nós procurar a solução. E aquela solução, quando nós procuramos, e que está mostrando a nossa maturidade. Mas não vamos falar que falta dificuldade. Temos tantas dificuldades. E, sobretudo no plano material, temos ainda dificuldade para conseguir realizar os projetos materiais que nós temos. Temos tantos projetos, mesmo aqui a nível da província da Lunda Sul. Tem um projeto de nós criar lá um orfanato, um lugar onde pode ficar aquelas crianças abandonadas ou crianças de rua. Mas não temos possibilidade financeira para fazer isso. É um projeto que está no nosso caderno, a qualquer momento será realizado. Além disso, na província do Mochico também, temos alguns projetos. Na província da Lunda, Mochico Leste, temos também esses projetos, até próprio Luanda, Huambo também, e algumas províncias onde que encontramos as nossas igrejas. Mas sabemos que sempre Deus é fiel e nos ajuda a ultrapassar certas dificuldades. Sinceramente, o bispo, para além de ser líder e fundador da Igreja de Deus em Cristo em Angola, o bispo também é um pai, um ser espiritual. E neste momento, o seu deslocamento para o Chico, aqui para a Lunda Sul, o que é que pode deixar aos pastores que estão a padecer na obra de Deus e estão sendo afetados pela briga, pela fraqueza e querem abandonar a obra do Senhor, a não ser ficar permanente? Quais são as razões que podem deixar aqui para que eles sigam com o caminho reto até a vinda do Senhor? De facto, estamos aqui na Lunda Sul, não é pela primeira vez. A Lunda Sul, para mim, é uma das igrejas que estão a crescer com uma velocidade grande. Eu me lembro que quando iniciamos a obra aqui na Lunda Sul, a obra iniciou numa casa, enviamos o pastor Carlos, hoje é o nosso superintendente e responsável das missões a nível de Angola. Ele incumbiu uma missão de vir iniciar a obra do Senhor aqui. E começaram numa casa, depois de uma casa numa igreja de lata, naquela altura, mas que nos tocou muito o nosso coração. Na fase onde que a igreja ficou abandonada, às vezes as pessoas não sabem, aqui tinha um pastor Samuel, hoje não faz parte da nossa congregação, não o pastor Samuel Ruben, não. É o pastor que nós indicamos primeira vez para estar aqui na província da Lunda Sul. E um tempo eu estava de viagem para o Brasil, em missão evangélica,
e assustava, me ligavam que o pastor abandonou a igreja e queria pedir aquilo que se chama férias sabática. Nós, de facto, na nossa igreja não existe a férias sabática. Nós servimos Deus no altar até na sua vinda. Pelo menos que haja uma deficiência física ou pela idade, a pessoa pode descansar. Mas ele deixou a igreja no meio, ainda era no início, mas de facto Deus tocou a nós, escolher o pastor João Manjata, que é o superintendente provincial e o pastor da paróquia onde que nós se encontramos, aqui no bairro Candembe. E esse homem de bom grato, de todo o coração, aceitou de levar esse barco à frente. E não foi preparado para essa missão, foi de repente. E desde que ele pegou a igreja passou dificuldade local. Tivemos só essa paróquia onde que nós estamos, mas graças a Deus, ao esforço do pastor João Manjata, junto dos outros pastores, conseguiram espalhar essa obra aqui a nível da Lunda Sul. Hoje temos várias paróquias aqui e vários pastores. E o que nós exortaremos ao povo da Lunda Sul? A nossa missão é de pregar o Evangelho, a nossa missão é para salvar as almas. Exortamos a todos os nossos pastores que estão aqui na província da Lunda Sul. Além do pastor Manjata, temos o pastor João Samaís, temos o pastor Domingos Cauel e temos o pastor Samuel, que partilha o mesmo altar com o pastor João Manjata. E exortamos que trabalhe do jeito que nós lhes encontramos. Encontramos uma igreja impactada com o poder do Espírito Santo, uma igreja coesa, unida, uma igreja firme. E essa igreja que nós queremos que isso continue. Mas, além disso, dentro dessa igreja já saiu também rebelde. Alguns irmãos, até consagramos como pastor. Há um tempo eles também viram que não poderiam caminhar conosco. Dentro dessa paróquia, dentro de algumas paróquias também, a nível da província da Lunda Sul, saíram esse tipo de pessoa. Isso não nos importa. Isso é próprio, até o próprio Deus lá no céu. O diabo foi um dos rebeldes, que era anjo de luz ao lado do Senhor. Há um tempo foi rejeitado, mas a obra está crescendo. De facto, eu fiquei emocionado, vendo o tamanho, a multidão que nós congregamos com ele durante essa semana. E hoje não tiver espaço, o povo até fora, alguns não tinham lugar aonde ficar, está a mostrar que a obra está a crescer. Exortamos os pastores, o segredo do crescimento da obra ou do ministério é a humilhação. Devemos ser humildes. Quando aceitamos de se humilhar, aceitamos a humilhação, aí a glória de Deus aparece. Às vezes a humilhação nos falta. Devemos ser pessoas humildes, ensinar a igreja a caminhar no caminho da humilhação, e aí a glória de Deus vai aparecer. Partilhar com todo mundo, viver bem com todo mundo, viver bem também com o governo, porque não podemos só olhar pela igreja, devemos também olhar para um aspecto que é o aspecto governamental. A igreja não faz parte do governo, mas a igreja é um parceiro privilegiado do governo que pode ajudar o governo nos seus planos e nos seus programas para o sucesso e o êxito. A Igreja de Deus em Cristo, em toda parte do mundo, é uma igreja que respeita os governos estabelecidos pelo Senhor. Isso também é uma exortação. Velar também pela vida social da população, realizar também algumas atividades sociais. Às vezes eu ando a notar isso, os jovens daqui, da Lunda Sul, através das redes sociais, são jovens dinâmicos. Às vezes fazem essas atividades de doação, faz atividade de partilha de palavra de Deus nas ruas e, além disso, tem que planejar mais outras atividades. Nós, a Lunda Sul, é a casa, eu sou pai, não vamos falar que vamos vir para ele dia, todo momento estamos juntos, mesmo que na carne estamos separados, mas em espírito estamos juntos. Mas o que eu notei, levei um bom aspecto da igreja da Lunda Sul, às vezes tem pastor também da nossa igreja que estão a acompanhar isso. Queremos exortar aos nossos pastores em geral para ser humildes, do jeito que nós ensinamos, respeitar a nossa liderança, respeitar aqueles que estão à frente para que haja sucesso
no nosso ministério. Temos plano também para outras províncias. Eu sou pai. Nesse momento, o plano que nós temos é a consagração de alguns pastores em Luanda e na província do Bengo. E depois, para ter uma atividade que nós teremos na província do Mochico, a partir do dia 3 de julho, onde que vamos congregar todas as nossas igrejas lá na província do Mochico. Haverá uma atividade de avivamento, haverá um reavivamento espiritual, oração, do jeito que nós fizemos aqui. Hoje aí vamos no Mochico Leste e sucessivamente. Estamos juntos, os nossos pastores de outras províncias não podem se sentir abalados, não podem se sentir abandonados. Essa é a mensagem para vocês. Eu sou o pai de vocês todos, eu amo vocês todos. A cada oportunidade que Deus nos dará, estaremos nos vossos domínios, estaremos nas vossas regiões ou províncias. Mas por causa da província da Luanda Sul, é uma província que já cresceu, ainda vai crescer mais. Brevemente já tem uma igreja lá no bairro Sapapa. Eu creio que vão consagrar lá um ancião e próximo ano será consagrado ao pastorado. Tudo isso mostra que a igreja na Luanda Sul está crescendo. Nós agradecemos, desejamos um bom trabalho, sucesso, união e, sobretudo, a humildade e que dá a glória. Muito obrigado. Obrigado.